Olá, sexta-feira, um dia lindo, ensolarado, dia 14/8/2020, aula de ciências. Vamos lá? Vem para a nossa plataforma. Transforme a sala de aula em um laboratório de ideias e iniciativas inspiradoras. Gente, pega aí o lápis, a borracha, livro, abre aí na página 118, vamos para o nosso livro digital. Página 118. Unidade 6. Quem tiver marcador e quiser marcar algumas partes importantes também pode, tá? Página 118, unidade 6. Vamos à nossa leitura? Os seres vivos e os ambientes. A vida no planeta Terra. A biosfera. A biosfera é um conjunto das partes do nosso planeta em que há vida. Ela compreende regiões da atmosfera, ar, hidrosfera, mares, oceanos, rios, geleiras, lagos e litosferas, continentes e ilhas. Também conhecida como crosta terrestre. Todos os seres, incluindo os humanos, vivem na biosfera. Cada um deles se adapta melhor a determinado ambiente da biosfera, ao qual damos o nome de habitat desse ser vivo. Mesmo em ambientes com condições não favoráveis à vida, como temperaturas muito elevadas ou muito baixas, alta ou baixa pressão atmosférica, falta de oxigênio e em grandes profundidades do oceano, foram encontrados seres vivos, principalmente bactérias e outros micro-organismos. Atmosfera, aqui ó, a biosfera, atmosfera aqui ó, a hidrosfera, esquema e representação das regiões da biosfera. Esse esquema aqui é muito legal. Página 119. Os seres estão adaptados ao ambiente. Você reparou que vários animais vivem na água, têm nadadeiras para se locomover, diferente dos animais terrestres, e que muitos animais que vivem em regiões muito frias são cobertos por muitos pelos? Isso acontece porque os seres vivos estão adaptados às condições do ambiente em que vivem. Quando se diz que um ser vivo é adaptado a um ambiente, significa que ele apresenta características que lhe permitem sobreviver nesse ambiente. O pinguim, por exemplo, ele vive nas regiões geladas do continente antártico, no polo sul da Terra. Ele passa a maior parte do tempo na água. Suas asas são atrofiadas, portanto, não servem para voar, mas funcionam como nadadeiras. Suas penas secretam um tipo de óleo que as impermeabiliza e ajuda a conservar o corpo deles aquecido mesmo na água gelada. Legal, né, gente? Como é a natureza. As bactérias essas bactérias
termófilas, elas são de seres vivos que vivem em lugares com altas temperaturas. Algumas são encontradas nas fontes de água quentes entre 70 graus Celsius e 100 graus Celsius. Aqui tem os pinguins imperadores na região do Polo Sul. Eles são adaptados para nadar e viver em ambiente gelado. Olha aqui, ó, gente. Bem gelado, olha que frio. Fontes de água quente no deserto de Atacama, lá no Chile. Olha outra foto aqui, ó, que já é o contrário, que já é quente. Quente lá no Chile, página 120. Vamos continuar a nossa leitura e depois vamos partir para a atividade. Bom, vimos, temos que lembrar que as plantas, como todo ser vivo, também têm adaptações, tá, gente? Como as plantas do cerrado, as folhas são cobertas por cera impermeabilizante para evitar a perda excessiva de água. As plantas também precisam, assim como os animais, cada um tem seu habitat. Assinale abaixo somente os seres adaptados à vida aquática. Pause para que vocês façam as atividades, depois eu volto para a correção. Retornei para a correção. Vamos lá. Assinale abaixo somente os seres adaptados à vida aquática. Somente os seres adaptados à vida aquática. Aqui na letra A, o peixinho marca peixe arco-íris? Sim, marca. Na B, o tucano? Não, o tucano não marca. Na C, marca aqui? Vitória Régia? Sim, marca. A D, onça pintada? Não. Então ficou letra A e letra C, ok? Questão 2. O que é biosfera? É o conjunto das partes do planeta em que a vida, ela compreende regiões da atmosfera, que é o ar, hidrosfera, que é o mares, oceanos, rios, geleiras, lagos, e litosfera, continentes, ilhas, também conhecida como crosta terrestre. Questão de número 3. Marque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. A biosfera é um lugar em que não existe nenhum tipo de vida. Falso. As plantas aquáticas não sobrevivem em ambiente terrestre. Verdadeiro. O clima muito quente é um fator que impede a existência de vida em um ambiente. Falso. Então ficou assim, gente. Falso, verdadeiro, falso. Página 121. Vamos ler um pouquinho? O que é ecologia? Todos os seres vivos que habitam a superfície da Terra interagem entre si e com o ambiente. Nenhum organismo é capaz de viver sozinho. Para estudar e compreender essas relações, foi criada uma ciência, a ecologia. Interação é todo relacionamento entre seres vivos ou entre estes elementos naturais sem vida. Veja a seguir exemplos de interações entre seres vivos. Aqui temos duas imagens, o beija-flor, essa foto aqui, de um beija-flor se alimentando do néctar de uma flor. Aqui temos rêmores se alimentando das sobras de comida do tubarão, aqui, ó, nessa foto aqui. Outro exemplo de interação entre espécies pode ser observado quando o número de indivíduos de uma delas se modifica.
As onças, entre outros animais, alimentam-se de capivaras. Nas regiões em que a onça estão sendo caçadas, há aumento da população de capivaras. Esse grande número de capivaras, por sua vez, alimenta-se de plantas. Caso a quantidade de alimento diminua, elas podem migrar para outras regiões em busca de alimento. Assim, invadirão o habitat de outros animais, causando desequilíbrio no ambiente. As cores e a proporção entre os tamanhos dos seres vivos representados não são os reais, tá, gente? São fotos, não são reais. Como as onças comem as capivaras, elas controlam a população desses animais. Aqui as capivaras, a onça traz. Na ausência das onças, a população de capivaras cresce em demasia, causando desequilíbrio ecológico, viu, gente? É a cadeia alimentar, né? Um se alimenta do outro. É tudo um equilíbrio ambiental. Natureza. Deus faz as coisas tudo certinho. Página 122. Níveis de organização dos seres vivos. Para facilitar a compreensão de como os seres vivos e o ambiente se organizam, foi criada uma classificação dentro da ecologia. Veja como ela é feita. Cada ser vivo, cada indivíduo é um organismo. Quando o organismo de uma mesma espécie se agrupam em determinada área, eles formam uma população. Espécie é o grupo de seres vivos que podem se reproduzir e gerar descendentes férteis, ou seja, que podem se multiplicar. Quando populações diferentes ocupam o mesmo local, elas constituem uma comunidade. Quando diferentes comunidades interagem entre si e com o meio ambiente, elas formam um ecossistema. Ecossistema, aqui, a comunidade, as populações e os organismos. Tudo esquema simplificado dos níveis de organização dos seres vivos. No primeiro nível, há um organismo animal e um organismo vegetal. Animal, vegetal. No segundo, uma população animal e uma população vegetal. No terceiro, uma comunidade formada por diversas populações. No quarto, a reunião dos elementos vivos e não vivos, que formam um ecossistema. Ecossistema. Todas as comunidades que vivem em um ambiente e relacionam-se entre si e com os elementos não vivos do ambiente, água, solo, etc., formam um ecossistema. O recife de coral é um exemplo de ecossistema aquático. Aqui, gente, a água tem algumas pedrinhas, areias. Olha aqui, a formação de um ecossistema aquático. 123. Pause para que vocês façam as atividades, depois eu retorno para a recorreção. Pause. Primeira a questão. O livro pede: o que é ecologia? Aí vocês vão lá, na página anterior, vocês vão formular a questão para vocês. Vamos lá. Já marcaram? Lá na página. Aqui, o que é ecologia? Todos os seres vivos que habitam a superfície da Terra interagem entre si e com o ambiente. Nenhum organismo é capaz de viver sozinho. Para estudar e compreender essas relações foi criada uma ciência, que é a ecologia. Ela nada mais é do que a interação e todo o relacionamento entre os seres vivos ou entre eles os elementos naturais sem vida.
tá bom? Vocês podem fazer um resumo aqui e colocar lá. Ou podem colocar tudo também, até onde eu li. Na questão de número 2, está pedindo para identificar qual das imagens representa uma população. Aqui está sozinho. Então, é a segunda imagem, né, gente? Que aqui tem, ó. Então, vocês vão marcar essa segunda. Complete as colunas com as palavras do quadro. Comunidade, ecossistema, população, espécie. A interação entre seres vivos e elementos não vivos de um ambiente é denominado ecossistema. B. Espécie é a denominação dada aos indivíduos com características corporais semelhantes e que podem gerar descendentes férteis. C. O conjunto de diferentes populações que vivem no mesmo ambiente chama-se comunidade. D. Organismos de uma mesma espécie que vivem no mesmo ambiente formam uma população. Então, ficou assim, gente. Letra A, ecossistema. B, espécie. C, comunidade. E letra D, população. Página 124. Cadeias alimentares. Os ecossistemas apresentam uma organização adequada às necessidades alimentares dos seres vivos que neles habitam. A forma de obtenção de alimentos pelos seres vivos varia. Existem organismos que conseguem produzir o próprio alimento pelos seres vivos e varia. Existe organismo que conseguem produzir o seu próprio alimento, como as plantas. Outros, como os animais, precisam se alimentar de seres vivos para obter energia. Essa relação alimentar entre os seres vivos é chamada de cadeia alimentar. Ela pode se formar em todos os ambientes, tanto aquáticos quanto terrestres. Em uma cadeia alimentar, a energia do alimento passa de um organismo para o outro. As cadeias alimentares sempre se iniciam com o produtor e terminam com o decompositor, e entre eles pode haver um ou mais consumidores. Eles podem ser herbívoros quando se alimentam de plantas, carnívoros quando se alimentam de outros animais, ou onívoros quando podem se alimentar tanto de plantas como de animais. Nós, seres humanos, nos alimentamos de outros seres vivos e assim também fazemos parte de cadeias alimentares. Para representar uma cadeia alimentar, utilizamos setas que partem sempre do alimento e apontam para o consumidor. Veja a seguir um exemplo de cadeia alimentar em um ecossistema terrestre. Olha aí, gente. Representação esquemática de cadeia alimentar terrestre, que é todo produtor é um ser vivo que realiza fotossíntese. Note que um dia todos os seres, ao morrer, servirão de alimento para os decompositores. Seres decompositores, aqui ó, o solo, depois vai tudo aqui ó, pro solo, para servir de alimento, para crescer as plantas. Aí vem o sol também, olha aí os seres produtores, o consumidor herbívoro, o consumidor carnívoro e o consumidor aqui carnívoro também. Principalmente essa águia aí, né, gente? Página 100 é a cadeia alimentar, um se alimentando do outro. Página 125. Pause para que vocês façam as atividades, depois eu volto para a correção.
Vamos lá? Encontre elementos da cadeia alimentar nos diagramas de letras a seguir. Aqui temos algumas dicas. Necessita de se alimentar de outros seres vivos porque é incapaz de produzir o próprio alimento. Aí aqui temos responsável por transformar os restos de seres vivos mortos ou excrementos dos animais em substâncias nutritivas. 3. Alimenta-se de plantas, exemplo de decompositor. 5. Alimenta-se de carne. 6. Ser vivo capaz de fabricar o próprio alimento. Então vai ficar assim, gente, aqui essas dicas aqui foi bem legal, decompositor, aí vocês vão marcar aqui, decompositor, consumidor, tá? Consumidor, carnívoro, aí depois vem herbívoro, fungo, cadê o fungo? Achei. Fungo. E depois tem o produtor. Ok? Então vamos lá. 2. Observe a cadeia alimentar ao lado e faça o que se pede. Olha aqui, gente. Olha aqui os fungos e as bactérias. Olha aí. É um se alimentando do outro. Vamos lá. Letra A. Quem é o produtor? Quem é? O produtor é o arbusto. Aqui, O produtor é o arbusto, tá? Quantos consumidores formam essa cadeia alimentar? E quem são eles? São 2. Quem são os consumidores? O gafanhoto e o sapo. E quem são os decompositores? São os fungos e as bactérias. Fungos e bactérias são os decompositores. Página 125. Vamos continuar a nossa leitura. Equilíbrio ecológico. Tudo tem um equilíbrio ecológico, gente. Para poder... Porque nada que tem no planeta Terra é sem sentido. Cada um tem a sua função. Não pode ter de mais, também não pode ter de menos, tá? E o papel de cada organismo que desempenha na natureza, ele propõe o quê? O que eles fazem? Cada grupo. Eles precisam estar no nosso ambiente. Por isso que temos que ter também o equilíbrio ecológico. Vamos ler para saber por que tem que ter esse equilíbrio ecológico? Vamos lá? Vamos ler? As relações alimentares entre os seres vivos não param na cadeia alimentar. Além de garantir a sobrevivência das espécies, elas ajudam no equilíbrio natural. Qualquer ecossistema está constantemente sujeito a desarranjos que poderão causar um desequilíbrio ecológico. O desmatamento, por exemplo, pode influenciar no surto de certas doenças, como a febre amarela. O vírus dessa doença é transmitido de um macaco para o outro, através da picada de mosquitos. Foi muito, gente. Desculpa aí. E esse ciclo ocorre dentro das florestas e matas, com o estreitamento da região entre mata e cidade. O vírus chega ao ser humano, transmitido por esses mosquitos depois de picar o macaco contaminado. Assim, o ser humano passa a participar do ciclo da doença.
gafanhotos se alimentam principalmente de plantas. Com o desmatamento, aumenta a infestação desse tipo de inseto nas lavouras. Que, gente, lá em Minas Gerais. Essa foto aqui foi tirada, ó, em Minas Gerais. Olha os gafanhotos. Acabando. Detonando aí, como vocês falam. Assim, o ser humano passa a participar do ciclo da doença, como foi dito. Os pássaros, aqui ó, os pássaros e outros animais, ao se alimentarem de gafanhotos, mantêm o equilíbrio ecológico, ou seja, controlam a população desses gafanhotos. Essa população ela tem uma certa quantidade, ela não pode passar. E os pássaros se alimentando não tem aquele desequilíbrio, vai ficar sempre na quantidade ideal que o nosso ambiente precisa, tá? Vamos lá para a nossa correção. Pause para que vocês possam fazer atividades. Depois eu retorno para a nossa correção. Retornei, gente. Vamos começar? Converse com os colegas e o professor sobre o que deve ser feito para que o equilíbrio ecológico seja mantido. Bom, gente, todos nós devemos cooperar para o equilíbrio ecológico e é preciso que os órgãos responsáveis e a população cumpram as leis em defesa do meio ambiente. Tá bom? 2. Observe a cadeia alimentar, a seguir e responda a questão. As cores e a proporção entre os tamanhos dos seres vivos representativos não são os reais. Então aqui, gente, tá vendo? Ó, o sol, que é a energia solar, vai para a planta, o gás carbônico, aí vem a água. Temos a planta que vem para os consumidores, o gafanhoto, o sapo, aí vem essa coisa. Então, o que está acontecendo aqui nessa situação? Nesse esquema aqui da cadeia alimentar. Para sobreviver, eles precisam o quê? Se alimentar. Então, vamos lá. Os sapos foram extintos. Ocorrerá um desequilíbrio ecológico, pois, consequentemente, a população de gafanhotos aumentará e de serpentes diminuirá. Tá bom? É isso aqui que quer dizer esse esquema. Página 129. Diversidade dos seres vivos. A evolução das espécies. Ao observarmos as espécies da Terra, percebemos uma grande variedade de seres vivos, adaptados aos mais diferentes ambientes. Os cientistas perceberam, com base em análise de fósseis estudados na unidade 4, que diversas espécies que viveram no passado em diferentes das que existem atualmente, apesar de apresentarem algumas semelhanças. Assim, concluíram que as espécies passaram lentamente por mudanças ao longo do tempo, ou seja, evoluíram. Os indivíduos não estão adaptados às modificações do ambiente. São naturalmente extintos por meio de um processo denominado seleção natural. A seleção natural favorece os indivíduos com características que lhes dão vantagens para sobreviver e se reproduzir. Como suportar melhor determinado clima, ser mais rápido, enxergar melhor, camuflar-se e etc. Ao transmitir essas características aos descendentes, a espécie se mantém no ambiente. Contudo, esta mesma espécie pode desaparecer, isto é, entrar em extinção, se o ambiente se modificar e ela não conseguir se adaptar a esta mudança. Então, ela some, gente, desaparece. E temos que cuidar para que isso não aconteça. Todos juntos, por uma boa causa, a mesma causa.
atividades, pause para que vocês façam as atividades e depois eu volto para a correção. Ok? Gente, essa atividade aqui vale 1 ponto, tá bom? Vamos lá para a atividade número 1, vamos corrigir a número 1. E a número 2 vale 1 ponto, tá bom? Observe as imagens a seguir com base na teoria da seleção natural. Assinale a opção em que o animal teria mais chance de sobreviver por conseguir se esconder melhor de um predador. Aqui, ó, as corretas seria isso aqui, ó, que ele fica, ó, camuflado, que não tem como ver mesmo. Essa segunda imagem aqui dá para ver tudo. Agora aqui não, a primeira imagem ele tá bem camuflado. Então, a alternativa correta é esta. Na questão número 2, vale 1 ponto. Eu vou deixar que vocês façam essa atividade e depois vocês tiram foto e mandam para mim no meu privado, tá bom, gente? Tchau, tchau. Até a próxima correção.